Muito bem, o nosso contato aqui no Panorama Esportivo, no quadro Passadas da Rádio Globo, é com o ultramaratonista Carlos Dias. Oi, Carlos, boa noite, prazer em tê-lo aqui na Rádio Globo. Boa noite, é um prazer meu. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Globo. Estou muito feliz de ser convidado mais uma vez. E a história do Carlos é uma história realmente muito bacana. Ele vai contar um pouquinho pra gente aqui no Panorama Esportivo. Carlos, essa é uma história de superação, né? Eu gostaria que você contasse resumidamente aí pro ouvinte da Rádio Globo que não te conhece, qual é a sua trajetória no esporte, qual é o seu envolvimento com a corrida de rua. Eu completei esse ano 20 anos de carreira, 20 anos que eu corro provas aí em várias partes do planeta. E nesses 20 anos eu só conquistei grandes amigos, né, por causa da corrida. A corrida entrou na minha vida com 20 anos de idade, hoje eu tenho 40 anos de idade. Antes de correr eu joguei futebol, vôlei, fiz ciclismo, fiz paraquedismo. E foi realmente na corrida que eu me encontrei e que acabou fazendo diferença na minha vida. Eu comecei correndo provas de 5 km, 10 km, foi uma prova, a minha estreia foi numa prova de 10 km aqui na Vila Prudente, e depois eu segui correndo 10, 15, 21, cheguei à maratona, fiz 64 maratonas, depois eu descobri a ultramaratona, que é correr acima dos 42 km, 195 metros, que é o tradicional distância olímpica, né? E aí eu fiquei apaixonado pela ultradistância, fiz uma prova de 100 km em Cubatão, aí descobri uma prova em 98 na África do Sul, que é a Comrades Marathon, de 89 km. Essa prova foi divisor de águas, por conta de eu pegar e tentar patrocínio na época para conseguir correr a prova, recebi mais de 400 não, e depois a empresa que eu trabalhava acabou me patrocinando para lá, me dando férias, e aí eu tive a oportunidade de correr a Conrad e ficar pertinho do mito lá, da lenda viva que é o Nelson Mandela. E aí retornei para o Brasil, fiz um desafio de circular todo o mapa brasileiro correndo de 2010 para 2011. E eu corri 18.250 quilômetros em 325 dias em prol do combate ao câncer infantil, que é o GRAAC, que é o hospital que atende crianças e adolescentes com câncer. Nessa época foi um dos desafios mais difíceis para mim, porque eu perdi a minha mãe um mês antes de começar esse desafio. E a minha mãe foi sempre uma grande torcedora, que me incentivou bastante no esporte, na minha vida inteira. Então, eu tinha que fazer esse desafio também, não só para ajudar as crianças com câncer, mas para homenagear e agradecer a ela por ela ter me dado todos os ensinamentos para que eu conseguisse ser uma pessoa digna e de sucesso no que eu estivesse fazendo. Aí, terminando essa prova da Volta ao Brasil, eu fui correr no Nepal, no lugar mais alto do planeta, a 6.800 metros de altitude. Eu corri 103 quilômetros lá, em 4 dias. E eu vim desenhando esses projetos. E o último agora foi de correr as 26 capitais, mais do Distrito Federal, correndo 24 horas todos os finais de semana, foram 27 finais de semana seguidos. Desde o dia 2 de março, a largada foi lá no Rio de Janeiro. Inclusive, antes da largada, conversei com o pessoal lá da Rádio Globo também. Foi muito bacana no aniversário do Rio de Janeiro. E terminei aqui em São Paulo, no dia 1º de setembro, correndo a última etapa e terminando com sucesso esse desafio pelas capitais do Brasil. Ufa, já fiquei cansado aqui, tô com a língua de fora. Professor José Rubens Delia. Oi, professor, boa noite. Opa, eu conheço muito bem o Carlos Dias. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Carlos Dias. Você tem alguma pergunta específica para ele ou não, meu caro professor José Rubens Delia? Claro que eu tenho. Carlos Dias, primeiro, como é que você consegue fazer isso tudo e já logo depois você termina? Eu acompanhei seu desafio, já pensar em outro projeto, o que te impulsiona a fazer isso? É que você acabou de falar, os corredores extremos, eles se abraçam uma causa maior, e isso faz com que ele chegue além daquele momento difícil.
eu abraço também a causa, que é abraçar o combate ao câncer infantil. E eu acho que não é só olhar uma causa maior também. É o respeito ao próprio corpo, ao respeito ao próprio desafio. Quando eu coloco um desafio, eu sei que é ousado para a maioria das pessoas, é uma coisa que para algumas pessoas beira na base do impossível, ou até mesmo muitas pessoas falam, puxa, é uma loucura. E eu sempre falo que não. Eu estou sempre com um aporte de profissionais que têm uma excelência. Eu tenho profissionais na área de fisioterapia, na área da medicina, na área de nutrição. Eu tenho treinador, tenho pessoal que está junto comigo, me ajudando a pensar na minha maneira de correr. Então, quando eu fui correr, por exemplo, as 27 capitais, eu escolhi correr 7 km por hora, manter essa velocidade, uma média de 120 km por final de semana, para preservar meu corpo, para aguentar 27 finais de semana, passando por ambientes totalmente diferentes do Brasil, né? Que é a umidade, que é o calor, que é o frio, a chuva, e terminar com sucesso sem ter nenhum tipo de sequela. Eu consegui fazer isso, manter essa velocidade. Acho que a causa entra nesse momento, que é você saber lidar com a ansiedade, no momento difícil, que é o cansaço, que é o isolamento, muitas vezes, que é a sequência, né, daquele mesmo ritmo durante 24 horas, durante 27 na semana. É nesse momento que eu foco na causa. Aí ela me ajuda a ter a paciência, me ajuda a me lembrar que eu tenho que manter aquela velocidade. Eu não posso, de repente, desanimar quando eu estou sozinho, ou me empolgar demais quando eu tinha muitas pessoas ao meu lado. Teve capital, por exemplo, Belém tinha mais de 100 pessoas gritando junto comigo o tempo todo, dando suporte. Daí, de repente, você chega numa outra capital, você está só você. Então, eu tinha que saber lidar com essas variáveis, com essa mudança de comportamento de cada lugar e receptividade de cada lugar, para chegar sem ter nenhum tipo de sequela. Eu sei que você, nós estamos aí, Dia das Crianças, parece que a semana toda você saiu nas escolas dando palestras, mas também você vai para as empresas, eles te chamam para você falar de resiliência, para você falar de foco, de superação, para você falar... porque as pessoas do mundo da empresa, elas vivem a mesma coisa na realidade da empresa, porque é muito estresse e muito difícil, e nós sabemos que você tem muita coisa para falar para a pessoa seguir um projeto, e fala um pouco disso para a gente. Eu, além de estar correndo, eu também realizo palestras. Eu realizo palestras de planejamento estratégico, de gerenciamento de risco, de resiliência, superação. E hoje mesmo eu estava numa escola na Zona Sul de São Paulo, estava lá com mais de 500 crianças. Para mim foi uma comemoração. Toda vez que eu sou convidado para ir numa escola, eu relembro o meu tempo de infância. É um grande presente quando a escola me convida a estar indo compartilhar com as crianças as minhas histórias, porque eu vejo o brilho nos olhos delas. Então, eu tento passar nas minhas palestras justamente a pessoa saber lidar com os nãos, a lidar com os momentos difíceis, e as ferramentas que eu utilizo para conseguir superar esses ambientes remotos, esses ambientes extremos ao redor do planeta. Mesmo tendo, às vezes, escassez, eu tentar transformar o chumbo em ouro todos os dias, e para poder ter sucesso no que eu estou fazendo. Então, eu busco mostrar para as empresas como é feito o meu planejamento, meus treinamentos, o que eu levo na mochila, como eu organizo a minha mochila, porque eu faço um paralelo com os meus desafios com o ambiente corporativo. A minha formação é administração de empresas, eu tenho uma especialização em psicologia organizacional, que é o RH, então eu tento trazer um pouquinho do meu conhecimento acadêmico e um pouquinho do que eu aprendi nesses desafios ao redor do planeta. Carlos, Jesse, só mais uma coisinha. Eu preciso saber, Carlos, a gente sabe que os pés, na verdade eu sei até, né? Porque a gente já conversa, já acompanha tudo direitinho. Mas assim, eu acho que o telespectador quer saber. A parte do corpo, a gente sabe que, na verdade,
é uma performance mental o que você faz. É uma performance que usa o corpo como um caminho de explorar sua mente e de descobrir quase que um autoconhecimento pleno. Mas, assim, a minha pergunta é assim, e os pés? O que você usa? Como é que você cuida? Que tipo de tênis uma pessoa que ao começar a correr distância eu devo usar? Como é que funciona isso? Primeiro, antes da meia, eu tenho o podólogo lá, a cada 3 meses eu dou a visita no podólogo, para dar uma olhada no meu pé, na minha unha, ele dá uma cuidadinha. Depois, as meias. Eu sempre procuro ter meias de elastano, com poliamida, é um material que não cria onda e não dá nenhum tipo de atrito no pé. E tem minha segunda pele, que é o tênis. Eu uso Skechers, que é um tênis maravilhoso, é um tênis super flexível, super leve, e que eu consegui cruzar o deserto da Jordânia com ele. Eu corri as 27 capitais, todos uma semana, 24 horas, correndo com 3 modelos de Skechers, que é um modelo, um raio que tem mais borracha, dá mais conforto. Meu tipo de corrida, que eu sou um pouco mais lento, eu preferi usar um que tenha mais conforto, mais borracha. Usei um pouco do Goran na largada e no final das corridas, que é o tênis, para quem corre aí 10, 15 quilômetros, é ideal, um tênis que faz com que você pise com o meio pé, você não força o seu calcanhar, então você não vai ter problema de ter problema de dores lombares e de forçar o seu joelho. Então, ele é muito bom nesse quesito. E o Bionic, quando tinha corrida na orla, na praia, eu usava o Bionic, que é um tênis minimalista, que parece como se você estivesse correndo descalço. Então, em momentos que eu corria na grama ou na areia, eu usava o Bionic. Então, eu tenho o Skechers, que para mim é um tênis muito completo, é um dos mais leves que tem no mercado, mais flexível, e eu posso falar que é a minha segunda pele. Eu corri as 27 capitais sem ter nenhum tipo de bolha, nenhum tipo de problema no pé. Então isso faz parte do sucesso, você olhar esses detalhes para que você tenha muito sucesso no que você está fazendo. Imagina eu ir para o meio do deserto, já é extremo, já é hostil, e não saber escolher o equipamento correto, o tênis principalmente, que é o meu pneu. Eu, às vezes, não consigo superar nenhum dia de deserto. Qual é o próximo objetivo, Carlos? Então, agora eu já estou me preparando para correr nos Estados Unidos ano que vem. A ideia é correr os 50 estados americanos durante 120 dias, 12 horas em cada estado. Eu vou estar me deslocando uma equipe no motorhome, em estado, dando uma largada lá na Times Square, lá em Nova York, no início de fevereiro, e terminando no final de maio, lá em Manhattan Beach, em Los Angeles, esse projeto que também é para o combate ao câncer infantil. A ideia é vender as milhas que eu percorrer nos Estados Unidos e reverter para o hospital GRAAC, que trabalha combatendo e vencendo o câncer infantil. Certamente a gente vai acompanhar esta trajetória aqui no Panorama Esportivo. Carlos, um outro detalhe, né? Para que a gente dê um fecho aqui, o tempo se alonga. Como é que você começou a correr e qual é a dica que você dá para aquele nosso ouvinte que está te acompanhando nesse momento e que quer tomar gosto pela coisa? A corrida ela já vem desde o momento que você começa a engatear, né? Você já tem a corrida com você. Então, eu só fui descobrir a corrida mesmo com 20 anos de idade. Mas ela fez parte do futebol, das preparações do paraquedismo, do vôlei, do ciclismo. E quando o Ayrton Senna morreu, eu foquei mais na corrida. Eu tinha que fazer diferença em alguma coisa, né? E aí eu fui fazer uma corrida de 10 quilômetros. E aí eu tomei gosto. Então, quem quer começar a correr, eu acho que o mais importante é buscar um profissional da área de educação física. Tem várias assessorias esportivas por esse Brasil afora. Buscar fazer um hemograma, fazer um electrospirométrico, alguns exames aí que servem para que você vá fazer sua atividade com mais tranquilidade, mas buscar os profissionais. E aí saborear com calma
1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, sempre com calma, que um dia vai estar podendo fazer, quem sabe, uns 10 quilômetros, maratona, ou até uma ultramaratona, né? Muito legal a história do Carlos Dias, ultramaratonista, participando conosco aqui no Panorama Esportivo. E quais são as últimas, a agenda, o calendário para a próxima semana, professor José Rubens Delia? Jesse, muito boa mesmo a história do Carlos Dias, mas a notícia que nós temos que recordes mundiais foram quebrados sucessivamente. Nós tivemos aí o Ronaldo outro dia no nosso quadro, Ronaldo Costa, e agora, na verdade, Berlim tem um novo rei, Wilson Kipsang, queniano. Esses caras são demais, 2 horas 03, 23 minutos. Nós tivemos também a participação do Marilson, que foi sexto colocado, fez 2 horas e 9. Mas interessante, outra notícia boa, que os caras estão voando mesmo, é que nós tivemos uma maratona de Chicago com uma chegada de 2 horas 3:45. Quase tira de uma semana para outra quase que esse reinado dos quenianos. Mas, na verdade, foi mais um queniano, né? E o que nós tivemos, o campeão Denis Kimeto, que estabeleceu um novo recorde de percurso, ele fez 2 horas e 3, e nós estamos vendo que maratonas cada vez mais rápidas. E uma notícia do nosso calendário, da nossa realidade. Nós tivemos ontem, dia 12, a Corrida Santos Dumont, clássica, uma prova que é organizada também pela Aeronáutica, e também uma balada, porque, não sei se você sabe, Jéssica, existem provas noturnas. Provas noturnas são sensacionais. E a noite da revista Rolling Stone, 7 anos do Brasil, eles fizeram um mix, né, de corrida com bandas, abrindo às 20 horas e 30, depois a largada da prova, e no final o famoso RPM abrilhantou a prova. Então, é isso aí. E falar um pouco também da próxima semana, onde eu tenho uma prova que eu tenho muita honra, eu que trabalhei muito na USP, gosto da cidade universitária, é a meca do corredor de São Paulo. Nós vamos ter a 50ª volta da USP, que é um evento composto por corridas de 10, 5 quilômetros até caminhando de 3. Mas as inscrições, como é uma corrida muito badalada, já estão encerradas. O meu amigo Carlos Bezerra, lá do CPUSP, eu vou correr lá com Fernando Rocha, do Bem-Estar, que todo ano a gente faz isso, que é uma promessa nossa e é uma delícia correr essa prova, viu? Muito bem, então, aí o professor José Rubens Delia, o senhor volta daqui a pouco com Vida Saudável, professor? Isso mesmo, Vida Saudável, que também é muito bom para a saúde de todos esses torcedores das rodadas que estão na semana seguinte, que acabam tomando uma cervejinha, acabam saindo fora. Nós vamos dar dicas para as pessoas exatamente do Vida Saudável.